Querido ouvinte, aqui a minha saudação a você, muito obrigado pela sua audiência, e a você, Denis, muito obrigado pelo seu trabalho dedicado em Amém. Participar comigo, gravar o programa, colocar no ar. É um prazer, pastor. Muito obrigado. Você lembra do tempo que a gente gravava um outro programa muitos anos atrás, né? Lembro, com o pastor Samuel. Isso, pastor Samuel, e o nome do programa era Decisão. Programa Decisão, que exatamente. A gente gravava aqui na igreja, faz muitos anos isso, graças a Deus. Um dia desse eu estava vendo, eu até tinha um áudio, eu vou até te mostrar depois, não é? Um áudio de um desses programas aqui, numa sessão de volta ao túnel do tempo, né? É isso de volta mesmo. ao passado. Mas, Denis, o que é que nós temos para hoje? Hoje temos uma pergunta que vem de longe. Ela é do Brian Alexander Agudelo de La Pava. Não sei se pronunciei correto. Deve ser, bom, vamos ver onde é. Ele é da Colômbia. Colômbia. Ele pergunta o seguinte: se minha esposa e eu não quisermos ter filhos, é pecado fazer a vasectomia para não tê-los? Ok. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nossa saudação para você e para sua esposa. É o Brian. Brian, a nossa saudação para você e para sua esposa. E eu espero que a nossa resposta aqui, de alguma forma, possa auxiliá-lo, apesar de que essa é uma questão muito pessoal, né, e delicada, né? A gente precisa ter cuidado para não pontificar a respeito disso. Vamos começar aqui definindo o que é vasectomia, porque talvez alguns dos nossos ouvintes não saibam. A vasectomia é uma cirurgia, uma microcirurgia, que é feita no homem, que corta os dutos que conduzem o espermatozoide, impedindo assim que o homem possa fertilizar na relação sexual e que ele possa fertilizar a sua esposa, não é? Então ele não tem mais essa capacidade. Ele continua funcionando normalmente como homem, não é? Apenas ele se esteriliza. É uma forma de esterilização masculina, não é? E até um tempo atrás ela era terminal. Se você fizesse vasectomia, não tinha como voltar atrás. Mas hoje já existem algumas técnicas que, em alguns casos, permitem a reversão, não é? Apesar de que vai depender do caso. Então, a vasectomia é essa esterilização masculina. Muito bem. O que é que nós temos que levar em consideração quando contemplamos a possibilidade de fazer a vasectomia, como no caso aí do Brian? Primeiro, a gente tem que lembrar daquela ordem que Deus deu lá no livro de Gênesis ao primeiro casal. Depois que Deus criou o homem e a mulher, disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então isso só poderia ser feito mediante o relacionamento sexual de Adão e Eva e a gravidez de Eva, o nascimento de filhos que gerariam filhos, ou seja, por geração ordinária, Deus esperava que o primeiro casal se multiplicasse e enchesse toda a terra, dominasse a terra, habitasse na terra, tornasse a terra um local desejável, dominasse sobre toda a criação e vivesse para a glória de Deus. Então, filhos estava desde o início no propósito de Deus, quando ele criou o homem e a mulher. Qual o motivo? Nós já vimos. Primeiro, era a forma de multiplicar e preservar a raça. Segundo, era a forma de propagar a igreja. A igreja, porque até hoje as igrejas cristãs, elas são feitas em grande parte de gente que nasceu de pais crentes. Tem muita gente que vem de fora, que foi criado num ambiente não cristão e que se converte e se torna membro das igrejas, mas na grande parte a membresia das igrejas é feita de gente que nasceu de pais crentes. Então, é a maneira também pela qual Deus propagaria a sua igreja. E é interessante, Denis, que tinha um motivo adicional no Antigo Testamento, é que logo depois que Deus criou o homem e a mulher e os colocou em provação no Jardim do Éden, e o homem caiu, e com ele toda a raça humana, quando Deus veio confrontar, ele fez aquela promessa que é conhecida como o proto-evangelho, o primeiro evangelho, Gênesis capítulo 3, verso 15, que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. A partir dali, todas as mulheres viveram na expectativa de ser aquela de quem viria o descendente, o Messias, o Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso que no Antigo Testamento se fala tanto em filhos como sendo uma bênção.
Toda mulher israelita vivia na expectativa de casar e ter muitos filhos, sonhando que um deles haveria de ser o Messias. As mulheres estéreis, elas sofriam muito no Antigo Testamento. Há vários casos de mulheres estéreis, né? Talvez o mais famoso é o da Ana, que veio a se tornar a mãe do profeta Samuel. Ana era estéril e ela orou, pediu a Deus muito, né, com súplicas que Deus lhe desse um filho, e se Deus lhe desse um filho, ela o dedicaria inteiramente ao Senhor. E daí que vem o profeta Samuel. Também no caso de João Batista, né, a mãe era estéril, né, os dois eram avançados em idade, né, Zacarias e Isabel. Ali também houve esse milagre da parte de Deus. Mas a mulher estéril, ela era vista como uma maldição, vista como uma coisa triste. Né? A mulher ela queria ter filhos e muitos filhos. O livro dos Salmos, por exemplo, exalta uma família numerosa. Diz que feliz é o homem que é cercado de filhos, né? Ele não vai ficar envergonhado quando os inimigos se apresentarem à porta. Então, eu creio que seguindo... É claro, o Senhor Jesus Cristo já voltou e hoje nenhuma mulher cristã ela fica querendo ter muitos filhos na esperança de que um deles vai ser o Messias, porque o Messias já veio, né? Esse desejo já passou. Esse desejo já passou. Entretanto, permanece o princípio de que filhos são bênção da parte do Senhor e que eles são uma dádiva que Deus nos dá. O que acontece, Denis, é que nos últimos anos, na verdade, últimas décadas, surgiram alguns movimentos no cenário mundial que fizeram com que o número de filhos, ou até ter filhos, fosse significativamente afetado. Você vê, por exemplo, a Europa, ela já não dá mais conta. Os casais na Holanda, na França, na Suíça, eles... A média é de meio filho por casal, não é? Ou seja, quer dizer, se você somar tudo, né? Claro, né? Você não tem meio filho, né? Mas eu estou dizendo, estatisticamente falando, é 0,5%, né, por casal, ou seja, a população vai diminuindo. Ao contrário dos muçulmanos, né, que estão entrando agora na Europa e que tem um índice de procriação 10 vezes maior do que isso aí, né? 10 vezes maior do que isso aí. Mas na Europa... já os casais não têm filhos, ou se tem, quando tem, a cada 2 casais, um resolve tem um filho. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, tá? A coisa está começando a acontecer também. A minha família era família numerosa, eu vim de uma família numerosa. A família da minha esposa eram 8, nós éramos 5. Mas hoje em dia a média está caindo assustadoramente. Ter 3 filhos hoje, o pessoal já olha como loucura, né? 2 já é um pouco, né, suportável, e aí o pessoal fica em um filho, ou então nenhum. O que aconteceu no mundo para que isso chegasse nesse estado? Primeiro, o movimento feminista, que nega à mulher a condição de mãe e diz que ela só se realiza se ela tiver um trabalho, tiver uma carreira, tiver uma profissão. Isso influenciou muitas mulheres que desistiram de ser mãe e resolveram dedicar sua vida a uma carreira. E casa apenas pelo sexo, pela companhia, mas não para ter filhos e criar. Segundo, o consumismo, o materialismo que invadiu as nossas sociedades e que também fez com que o homem tivesse como objetivo na vida não mais criar uma família, como era antigamente, mas enriquecer, ganhar dinheiro para viajar, ter carro caro, ter apartamento de luxo, ir para lugares e comprar roupas caras, ter tecnologia de ponta em casa. Como se diz hoje, curtir a vida. Curtir a vida, não é? Então, o consumismo, o materialismo e o feminismo, eles entraram muito forte na sociedade e nas igrejas também. E você vai encontrar hoje que o ideal de mãe ou de pai, de ter filhos e criar esses filhos, prover para esses filhos, educar os filhos, isso aí hoje foi muito afetado e subjugado pela visão materialista, feminista de mundo, não é? Então, acontece esse tipo de coisa. Então, é por aqui que eu vou dar a minha resposta aí ao Brian. Brian, se você quer fazer vasectomia porque você não quer ter o empecilho de criar filhos, se você vê filhos como sendo um embaraço para a sua carreira, para a carreira da sua esposa, a sua realização pessoal, esse motivo é egoísta, Brian. Ele não está correto. Um cristão não deveria pensar assim, não deveria pensar assim.
Agora, se a razão, não fique pensando, não vou ter dinheiro, é muito caro. Deus proverá, sempre Ele ajudou e abençoou, dá para criar sim. É menos do que você pensa, pode ter certeza, menos do que você pensa. Agora, se há razões sérias, médicas, que impedem, por exemplo, a gravidez da sua esposa, gravidez de risco e tudo mais, então, para não sacrificar a esposa, né, para não esterilizá-la, você poderia fazer o sacrifício de se esterilizar. Tá? Mas mesmo assim, é uma decisão radical e você devia pensar sobre isso. Se for por motivos como esses que eu falei, que você acha que filhos são um embaraço e um tropeço para a sua carreira, seus planos, seus sonhos, seus projetos de curtir a vida, então está errado, sim, é um motivo egoísta e eu não creio que Deus veja isso com agrado, Brian. Então pensa bem no que você vai fazer. Ok, pastor, obrigado pelo esclarecimento. Ao Brian, um forte abraço e a todos que nos acompanham, desejamos a paz de nosso bondoso Deus. E o seu comentário final, pastor? Para vocês que têm filhos, criem os seus filhos nos caminhos de Deus, orem por eles e agradeçam a Deus, porque filhos, de fato, são uma bênção do Senhor.